quando o tempo passar e você tenha sempre esperança, mesmo quando o sol não nascer. Meu Deus. Som. 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 Glória a Jesus. Aí. São os irmãos na paz de Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Aleluia. Eu queria convidar a igreja, esteja se colocando em pé. Vamos clamar a Deus, vamos buscar o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Aqui nós estamos, Senhor, na Tua presença, meu Pai, na Tua casa, Senhor. Aleluia. Eu venho, meu Deus, agradecer o Senhor, meu Pai, por este dia que o Senhor nos deu, mais um dia de vida, por esta oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença, para uma oportunidade única, Senhor, de estar aqui, Senhor. Aleluia. Meu Deus, eu venho agradecer o Senhor por tudo, meu Pai. Eu peço, Senhor, nesta hora, Senhor, que o Senhor venha derramar da Tua unção, da Tua presença, Pai, na vida de cada um que aqui está, Senhor. Porque nós estamos aqui, Pai, não em vão, porque a Tua palavra diz, Senhor, a Tua palavra nos fala, Pai. E onde houver dois ou três reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. Então, se o Senhor está aqui, eu tenho certeza disso. Aleluia. Porque algo o Senhor vai realizar na nossa vida. Aquele que entrou aqui com um problema, com uma dificuldade, trouxe para o Senhor, meu Pai. Trouxe a Tua presença, meu Pai. Aleluia. Aquele que entrou aqui, que estiver triste, estiver o que for, trouxe na Sua presença, meu Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Abençoa, Senhor, os louvores. Abençoa cada uma das oportunidades que vem ter, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. E a nossa oração neste momento, Pai. De agradecimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar em nome do Senhor Jesus. Eu queria convidar a igreja para meditar um pouquinho comigo na palavra de Deus. Fica em Deuteronômio 28. Aleluia. Agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deuteronômio 28, aí no começo da Bíblia, né? Vai no começo e vai passando um pouquinho, cheio. Gênesis dele. Até chegar em Deuteronômio. Aleluia. Amém? Aleluia. Vamos esperar os irmãos já para acompanhar. Todo mundo junto, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. E diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz, irmãos, que e será, quando fala será, isso depende de nós, depende de cada um de nós. Se nós ouvirmos a voz do Senhor. Então, se você está na presença do Senhor, Deus está falando para cada um de nós. Se você me ouvir, eu vou te abençoar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou te exaltar sobre todas as nações da terra. O que a palavra de Deus nos ensina? Quando a palavra de Deus fala exaltar, não é para que nós venhamos a
sentir melhor do que o outro. Não. Quando a palavra de Deus fala que Deus vai nos exaltar, é que Ele vai responder a nossa oração. É que Ele vai realizar na nossa vida o projeto que Ele tem. Aleluia! Porque diz aqui a palavra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aleluia! Elas virão. Aquele que ouve a voz do Senhor, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, Ele está dizendo que elas virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós temos que olhar para a palavra de Deus, irmãos, e receber ela na nossa vida, porque o dono dessa palavra, ele não tem dificuldade. Amém? O homem é incapaz. Promessas feitas pelo homem, 99,9% vai para o chão. Mas a promessa que Deus faz, nenhuma. Ela vai para o tempo. Porque o nosso Deus é poderoso. E ele diz aqui no versículo 3, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, ou seja, em qualquer lugar. Pessoas que falam, aonde eu estou não dá certo. É porque não tem compromisso com Deus. O que eu faço não presta. O que eu faço não dá. Por que a palavra de Deus então vai errar, né? Porque Deus diz que bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Aleluia! A nossa casa, a nossa família, em tudo que a gente colocar as nossas mãos, tem que ser abençoado. Aleluia! Nós temos que aprender a abençoar e não amaldiçoar. Louvado seja Deus. O versículo 8 diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e em tudo que puseres a tua mão. Aleluia! Oh, louvado seja Deus. Então, irmãos, não tem como dar errado. Problema, nós vamos passar por problema, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por tristeza, nós vamos passar por tudo. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre na vida daquele que crê. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a partir de hoje, comece a abençoar o teu trabalho, a tua casa, o teu carro, a tua esposa. Não? Porque a nossa vida, irmãos, é uma vida de bênção. A esposa é uma bênção de Deus, o marido é uma bênção de Deus. Então, comece a abençoar. Porque tem muita gente, tem muitas pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus, mas já está perdendo tudo. Começando pela casa. E Deus não quer isso para nós. Deus quer uma vida boa, quer uma vida abençoada. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Fica com essas poucas palavras do seu coração. Que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. E nós vamos passar agora para os louvores, para mim comentar louvores juntamente com a igreja. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Convido a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear. Se vestir
e também da vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Glória a Deus. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje não te pode saciar. Como os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje não te pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Estamos glorificando. Aleluia. Águas que curam, longe o rio passar. Aleluia. Tua vai transformar. Leva a vida no trono de Deus. E este libertar. Aleluia. Este lugar, Glória a Deus. quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede.
Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Glória a Deus. Águas que correm do trono, águas que curam feridas, e por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. As palmas glorificam a Deus. Segura a nossa ponta. Aleluia. Louvado seja. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Aleluia. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, Aleluia. onde posso me achegar, Glória. somente pelo sangue. Aleluia. Glória. Que nos lava Glória, glória a Deus. pecado, que nos Aleluia. traz restauração. Glória. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que nos traz transforma leve, aceito como amigo de Deus. Glória. Nada além do sangue,
Aleluia! Aleluia! Glória! Aleluia, reformado por Deus, nada além do sangue. Aleluia. O sangue de Jesus, aquilo que purifica, aquilo que louvado seja Deus. E a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Se você está com Cristo, nenhuma condenação há para ti. Aleluia. Louvado seja Deus. É bênção de Deus, irmãos. É maravilha. Quando nós entendemos o propósito, a palavra de Deus, é maravilha na nossa vida. Aleluia. Nós vamos passar agora para os dias de oferta na casa do Senhor. E aí você vai ser transformado. Ele vai dar a continuidade da obra, dando as oportunidades, né? E que Deus tocar em coração, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus de poder. Aleluia. Deus de poder. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Aleluia. Deus da glória, Deus. Estende as tuas mãos para cá e vamos agradecer ao nosso Deus, né? Por tudo que Ele tem feito, pelas maravilhas do Senhor e a oportunidade que Deus está nos dando de ser mais abençoado em nome de Jesus. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós colocamos o Senhor aqui na tua presença, em obediência à tua palavra, pois a tua palavra fala assim: o Senhor ama aquele que dá com alegria. E o salmista Davi, ele diz: Senhor, tudo vem de ti, tudo vem das tuas mãos, Pai. Então, meu Deus, abençoa a vida do teu povo, prospera o caminho de cada um, Senhor, em tudo, Pai, porque assim diz a tua palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Esta é uma semente, Senhor, que está sendo plantada na tua obra, Senhor, para a realização da tua obra. E as bênçãos do Senhor são sempre vidas na vida da tua igreja. Abençoa cada um, Senhor. Nós colocamos, Senhor, depositamos na tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O pastor Marta, por favor. Igreja, boa noite, que a paz de Cristo esteja com todos nós. Mais uma noite de alegria, uma noite de banquete, uma noite de festa. Isso proporcionado pelo nosso Pai. Ele dá para nós o gosto, o prazer de fazermos participar desse banquete, que é a Santa Ceia do Senhor. Para vocês terem uma ideia, irmãos, como Deus trabalha, os louvores hoje, claro, tem os louvores preparados já para a Santa Ceia do Senhor, mas a gente não combinou nada. Todo louvor falou do sangue de Jesus. E sabe qual é o tema desta noite? O tema desta noite é o poder do sangue de Cristo. Nós vamos falar sobre o poder do sangue de Cristo. Mas antes, igreja,
igreja, vamos ficar de pé, vamos pedir permissão para o Pai, para nós falarmos da palavra dele. Depois que nós pedimos essa permissão, eu vou dar também as oportunidades para aqueles que quiserem falar alguma coisa, dar um testemunho. Mas, Pai, estamos aqui na Tua presença essa noite, Pai, porque ciente que se nós estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos deu a força, o Senhor nos deu a coragem, nos deu a esperança, nos deu a fé. Então, cabe a nós agradecer ao Senhor de todo o coração. E quando chegar o momento da palavra, Senhor, que a palavra seja vinda do Senhor, que a gente passe a ser somente a voz da gente, mas do Senhor é a palavra. Que nada seja aumentado, que nada seja tirado, mas que seja, Senhor, para a Tua glória, que seja para a Tua alegria, Senhor. E na hora da Santa Ceia, cada um de nós realmente sentimos que nós estamos obedecendo a Ti, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor disse para nós fazermos este evento, para nós fazermos esta união em memória do Senhor. E isso, Pai, nos fortalece, nos dá alegria, e eu te agradeço de todo o coração. A igreja pode sentar. Quero dar uma oportunidade para a Leninha vai falar uma coisa, ou ela vai fazer o culto na quarta-feira, que eu vou estar para Campinas, e ela vai, se o Espírito Santo tocar, ela vai falar uma coisa nesta noite, memorável, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Nosso Senhor Jesus. Vou dar no nome de Jesus, amém? Quero deixar um versículo da palavra de Deus aqui, que eu estava falando para a Bíblia. Eu até, na verdade, ensaiei em casa de manhã e acabei esquecendo o celular lá, mas eu não vou louvar, não. E esse ano também fala, né? Pelo sangue. E salva pelo sangue, amém? E hoje é um dia de Santa Ceia, né? Eu gostaria de deixar aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. No verso 33 ao 35. Evangelho de João, capítulo 6, no verso 33 ao 35. Amém? Glória a Deus. Diz assim: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Somente até aí. Então, hoje é um dia de Santa Ceia, onde a gente vai estar podendo aqui, né, participar do corpo, do sangue de Cristo, né, que está simbolizando o pão, o suco, está simbolizando o corpo, o sangue de Cristo. E relembrar a morte do Senhor até que Ele venha, né? Porque lá em 1 Coríntios fala, né? Que a Santa Ceia do Senhor, para nós relembrar a morte do Senhor até que Ele venha, que Ele volte. Tem muitos que acreditam, tem muitos que pregam diferente, né? Tem muitos que pregam que Jesus já veio, mas Ele diz assim que Ele vai voltar. Ele vai buscar Ele vem buscar a sua igreja. Quando Ele chamou os discípulos, ele fez a oração: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar esse lugar, e aonde eu estiver, vós estáis também. E ali ele diz assim: eu não vou deixar os órfãos, porque eu enviarei o Espírito Consolador. Então ele foi, mas ele não deixou, ele teve a preocupação, ele não deixou nós sozinhos. Ele deixou o Espírito Consolador, que hoje é o Espírito Santo. É que muitas vezes a gente passa momentos difíceis da nossa vida, né? E às vezes nós estamos passando e às vezes fala assim, a gente não vai aguentar. Mas o Espírito Santo
Santo de Deus, ele nos dá força. Ainda às vezes que aconteça, porque nós somos ser humano, né? Nós somos ser humano. E às vezes acontece momentos da nossa vida que nós, né, principalmente os novos convertidos que estão aqui, né, que eu ouvi o pastor falar que a gente tem que pregar, né, as rosas, mas nesse caminho a gente vai encontrar os espinhos também. E muitas das vezes nós passamos momentos difíceis que às vezes a gente fala assim, eu não vou aguentar. E às vezes as forças não dá mesmo, nem para nós dobrar o joelho e orar. Às vezes a situação aperta tanto, às vezes aquilo que a gente está vivendo está tão difícil, irmãos, tão difícil, que às vezes a gente fala, é meu fim, eu não aguento mais, eu não tenho mais força. A gente que prega o evangelho, faz a obra de Deus, a gente vê muito disso, a pessoa fala para a gente, eu não estou aguentando mais, eu não tenho mais força, eu vou desistir. Mas a palavra de Deus diz assim, que nessa hora o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Uma vez eu tive uma experiência desta forma, eu estava na igreja, era também dia de Santa Ceia, e a gente estava em consagração, e ali eu comecei a orar, dobrei meu joelho, comecei a orar, e o Espírito Santo de Deus colocou um casal para me interceder para aquele casal. E eu comecei a orar para aquele casal. Só que quando eu comecei, que eu falei as primeiras palavras com Deus a respeito do casal, eu não sabia, né, o que estava acontecendo, simplesmente estava obedecendo, eu não tive mais palavra, eu só chorei. Eu chorei, e eu não entendi aquele choro. Daí eu falei, Senhor, o Senhor mandou eu orar por este casal, mas não tenho palavra para falar, não sei se está acontecendo alguma coisa, eu só choro, o que está acontecendo? Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, eles estão em crise. Este choro, é um gemido inexperiente, que eu estou intercedendo por eles e eu vou dar vitória. Irmãos, e naquele momento, naqueles dias, eu soube depois do que havia acontecido com aquele casal. Mas Deus entrou com providência e entrou ali de uma certa forma, irmãos, que não deixou o diabo destruir aquela família. Então, quando a gente chega a esse ponto, que a gente fala, não aguento mais, eu não tenho mais aonde correr, eu não tenho onde mais buscar, eu não tenho mais com quem falar. O Espírito Santo intercede por nós. O gemido despedido. Aqui nessa igreja, um certo dia eu estava pregando na quarta-feira, e entrou uma jovem aqui, e ali Deus começou a falar muito com aquela jovem. E aquela jovem chorava, e ali o Espírito Santo de Deus revelou que aquela jovem, ela estava tentando, o diabo estava colocando na cabeça dela para ela suicidar. Aí a gente orou, né, fez o culto, tudo, depois ela me procurou e contou o que estava acontecendo. E aí a gente orou. E para a glória do Senhor, Deus cortou aquele laço, fechou a porta da sepultura. Porque o Espírito Santo de Deus estava intercedendo por aquela jovem. Quantas pessoas às vezes falam assim, eu quero morrer, eu não estou suportando mais a situação, eu não aguento mais a situação, eu quero dar um cabo, dar um fim na minha vida que eu vou descansar. E muitas das vezes o Espírito Santo chega para o pai e fala, não, pai, ele não quer morrer, ele só está passando um momento difícil, e o Espírito intercede. Então, irmãos, hoje é um dia de Santa Ceia, que nós vamos relembrar a morte do Senhor, que se entregou na cruz, foi humilhado. Hoje eu estava meditando, pensando que humilhação, que sofrimento que Jesus passou, que ele teve sede. Hoje eu estava pensando nisso, eu estava relembrando em casa, ele teve sede no momento que ele estava sendo crucificado, eles molharam a esponja com vinagre e colocaram na boca dele, de Jesus. Fez uma humilhação, gente. Nós, ser humano, é difícil às vezes, mas alguém fala alguma coisa para a gente, ofende a gente, e a gente já quer assim. E Jesus, não, Jesus, ele apanhou, Jesus levou chibatadas, ele levou chicotadas, ele derramou sangue, carregou aquela cruz ali pesada, irmãos. Ele carregou. Outra coisa, irmãos, nós,
momentos difíceis que às vezes nós passamos, nós cristãos estamos passando, é natural que às vezes o inimigo quer colocar coisas na nossa cabeça e nós temos que repreender. Sabe por quê? Às vezes acontece algo na nossa vida que às vezes nós não estamos aguentando e o inimigo às vezes ele quer apontar coisas da nossa vida. Você fez isso por causa disso, por causa daquilo, irmãos. A Bíblia fala lá em Isaías 53 que quando Jesus foi crucificado, ele levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Então, nós temos que olhar para nós. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, às vezes, até mesmo de falar com o Pai. Que às vezes ele comete alguma coisa e o inimigo fica todo o tempo apontando ele e ele sempre consegue se perdoar, sendo que Jesus já entregou ele na cruz, já nos perdoou. Então, irmão, saiba que eu, você, nós temos um Espírito que intercede por nós. E Jesus, quando foi, ele mesmo disse, ele mesmo, eu não vou deixar-vos órfãos. Eu enviarei o Espírito Consolador, o Espírito Santo que está na minha e na sua vida. Amém? Creia no poder de Deus. Como o pastor diz, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus tem poder. Qualquer circunstância que nós vivemos, que nós estiver passando, e às vezes parece que nós não estamos aguentando mais. Então, o sangue de Jesus tem poder. Hoje não vou falar nada, mas nos devidos dos cultos, eu quero estar testemunhando coisas aqui, irmãos, que eu vivi. E os irmãos sabem, alguns dos irmãos, do que eu passei. E Jesus foi presente. Jesus fechou a porta de sepultura. Jesus deu a vitória no momento de mais tristeza e de sofrimento. Este é o nosso Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Igreja, vamos para a Santa Palavra de Deus. Nós já oramos. É uma noite especial. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na abertura. Abrisse no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 52 ao 56. Essa é somente a abertura da Santa Palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 52 ao 58. Louvado seja Deus. Ao 56. Vamos ler esses 4 versículos. Versículo 52 do Evangelho de João, do capítulo 6. Se acharam, todos acharam, diga amém. É importante que vocês acompanhem, vocês testemunhem a palavra de Deus. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Versículo 53. Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Louvado seja Deus. Pode sentar, igreja. Vamos para a explanação da palavra de Deus hoje. E nós vamos iniciar a palavra com 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 18, 21. Hoje nós vamos manejar um pouco a Bíblia, mas nós não temos pressa não. A gente espera vocês encontrar. Primeira carta de Pedro, lá no finzinho, lá perto de Apocalipse. Nós vamos lá no 1 Pedro, capítulo 1, e vamos ler os versículos 18 ao 21. Agora nós estamos entrando no tema da pregação. Agora nós estamos entrando no tema que é o poder do sangue de Cristo. Podem procurar devagarzinho, que a gente espera. Não tem pressa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Dentro desse tema, o poder do sangue de Jesus, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, nós vamos encontrar isso. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados de vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nesses versículos que eu li, vamos prestar bem atenção quando ele diz: recebeste de vossos pais e fomos resgatados. Não fomos resgatados nem com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Esse sangue que é o sangue do Cordeiro, que é o sangue incontaminado. Muito bem, dentro dessa explanação de Pedro, nós vamos entrar agora na introdução da palavra desta noite. É uma noite especial, é uma noite de Santa Ceia, que Deus deu para nós essa noite, inclusive com os louvores. Tudo que foi lido até agora foi falado sobre o sangue de Jesus. O sangue de Cristo é o tema da Bíblia. Se nós abrirmos a Bíblia do começo de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar muita coisa, mas muitos versículos nos alertando do poder do sangue de Cristo. Mas muitos. O sangue faz parte da história da redenção. Nós só podemos ter a redenção através do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para os irmãos que no Velho Testamento o sangue de Cristo foi prefigurado. Eu vou explicar por que depois. E no Novo Testamento o sangue de Cristo é personificado, porque aconteceu. No Velho Testamento a Bíblia nos ensina que havia o derramamento de sangue, mas através de sacrifícios de animais. E com Cristo houve o derramamento do sangue dele. Jesus sabia que o que ele ia passar não tinha jeito de tirar dele. Ele sabia que havia necessidade de ele passar tudo aquilo que nós sabemos que ele passou na cruz. No Evangelho de Lucas diz que ele suou sangue. E a ciência já chegou e já levantou, já estudou, que realmente, quando o desespero atinge um nível, quando a dor atinge um outro nível, quando a preocupação, a tristeza, Jesus suou sangue. Porque ele sabia o que ele ia passar. Se fosse um de nós ia dizer: mas na hora H vai dar um jeitinho. Mas Jesus sabia que não tinha jeitinho. Por isso que ele chegou para orar com o Pai, falar com o Pai, suou sangue, a tristeza dele era enorme. E ele, primeira vez que ele falou com o Pai, naquele dia, naquela noite, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E no mesmo minuto, no mesmo segundo, ele diz:
já que não é possível que seja feita a tua vontade. Depois a Bíblia diz que ele voltou lá a segunda e terceira vez, e já chegou dizendo: Pai, já que não é possível afastar de mim esse cálice, que seja feita a vossa vontade. A Bíblia no Velho Testamento nos mostra quatro demonstrações para nós do sangue, do valor do sangue. Nós vamos começar com o Velho Testamento e depois passar para o Novo, mas sempre provando, sempre através da palavra de Deus, que o sangue de Jesus tem poder. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 21, vocês não vão abrir a Bíblia, não, porque tem muitos capítulos, muitos versículos. Lá no Jardim do Éden, foi a primeira vez que houve um sacrifício. Primeiramente, o pecado de Adão e Eva. Depois, eles eram nus, mas sentiram vergonha pelo pecado, necessitava de roupa. E Deus preparou um animal, sacrificou um animal para que eles tivessem vestes. Esse foi o primeiro sangue derramado. Porque, irmãos, Deus não faz nada sem demonstrar para nós. Deus ali já estava mostrando a necessidade do sangue. O poder do sangue. E caminhando adiante, depois de muitos anos, que formou o povo hebreu, e o povo hebreu estava quase maior do que os egípcios, virou uma nação gigante dentro do Egito, passaram a ser escravos, passaram a ser perseguidos, e Deus precisou, através de Moisés, tirar o seu povo desse sacrifício, dessa escravidão. E quando houve a parte, a 10ª, que a 10ª maldição que foi jogada, que foi atirada para o povo do Egito, que foi preparada para o povo do Egito. Está lá está lá em Gênesis capítulo 4. Antes disso, irmãos, eu quero dizer que a segunda é Gênesis capítulo 4, versículo 4, que foi o pecado que Caim matou Abel. Foi o primeiro assassinato, o primeiro homicídio que a Bíblia nos relata. E ali, a Bíblia nos mostra que os dois irmãos ofertaram. Um ofertou algo do campo, outro ofertou um animal. Isso é mais uma prova. Claro que Deus leu o coração de Abel, leu o coração de Caim, mas é mais uma prova porque ele aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Porque Caim foi uma planta, foi uma lavoura, foi uma colheita, foi um produto. Não houve derramamento de sangue. E o de Abel foi uma ovelha, foi um animalzinho. Então, houve derramamento de sangue. A terceira demonstração que a Bíblia nos dá no Velho Testamento é quando houve a 10ª praga, para que aquele povo do Egito liberasse o povo de
Deus. Deus já tinha a terra prometida para eles. E foi aquela luta que todos nós sabemos, para que o povo hebreu, o povo de Deus, conseguisse sair do Egito. E ali, mais uma vez, o sangue foi aquilo que resolveu, aquilo que purificou, aquilo que defendeu, aquilo que protegeu o povo de Deus. Foi quando ele disse, eu vou ler para vocês, Êxodo capítulo 12, versículo 13, que é da 10ª praga, diz, o sangue dos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Mais uma vez, o sangue estava mostrando que é o único que pode nos livrar, que é o único que pode nos purificar. E a quarta, que a Bíblia nos fala, está lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 10, que é o altar de incenso. Como vocês já sabem, alguns ainda vão aprender, que Deus pediu para que Moisés fizesse a morada dele aqui na terra. Fizesse uma imitação do tabernáculo feito por ele, por Deus. Deus fez que Moisés visse o tabernáculo verdadeiro e que ele construísse uma réplica aqui na terra. E foi construído. E ali era o sacrifício de animais e tudo feito por expiação, pelo sangue. O sangue é que ia dar a salvação. Vocês vejam o que eu vou ler para vocês em Êxodo 30, 10. Isso aqui está lá no altar de incenso, que ali havia no tabernáculo, havia o átrio, que era o quintal, onde havia o altar de sacrifício, era feito de bronze, bronze simboliza sofrimento, era feito da pia lavatória, depois entrava na tenda. E dentro da tenda era ouro, era a mesa de pães de água, era o calendário, era o candelabro, ou o candelabro que tinha 7 iluminações. Era o altar de incenso, que é esse que nós vamos ler aqui, e tinha o véu que separava, e lá dentro tinha a arca, onde se falava com Deus. Então diz aqui, e uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações santíssimas e ao Senhor. Esse altar de incenso, como também a mesa também de pães, como também a arca de Noé, a arca da tenda, todos eles tinham que se chamava, a Bíblia chamava as suas pontas, eram como se fosse chifre, e o chifre mostra a autoridade. E aqui, uma vez por ano, tinha que haver a expiação do sangue. E o que a palavra quer dizer expiar? Porque, irmãos, quando nós pegamos a palavra, não adianta às vezes alguma coisa que vocês não sabem, ou eu mesmo não saiba e não vá pesquisar, para falar para vocês, para ver o melhor entendimento na mensagem que Deus quer falar para nós essa noite. Então, quando eu estava dizendo
dizendo aqui, quando a palavra de Deus está dizendo expiar, isso aqui significa purificar, pagar pelos pecados. Como que o povo pagava pelos pecados na época do tabernáculo? Eles levavam os animais para sacrifício. E o sangue era derramado. E através do sangue havia a intercessão do sumo sacerdote, que antes ele tinha que também pedir o perdão para ele estar limpo, para ele estar redimido do pecado, para poder falar com Deus. E assim era, sempre Deus nos avisando. Um dia vai haver alguém que não é cordeiro e vai ser sacrificado e vai derramar o seu sangue. E foi o que aconteceu. Por isso que a gente tem que entender que a Bíblia diz que não há remissão de pecados sem derramamento do sangue. Não tem remissão de pecados sem o derramamento do sangue. Mas não é um derramamento como as pessoas às vezes não conseguem entender e acham que é sangue aí de um, do outro aí. A briga não é contra nós. A briga não é contra o sangue nem contra a carne. A briga é contra as potestades do mal. Esse sangue derramado é algo que nós temos que entender, ter dentro do nosso coração. E se não fosse esse sangue derramado por Jesus, jamais nós estaríamos aqui. Jamais. Então, irmãos, aonde nós queremos que nós vemos? Eu quero dizer para os irmãos que existem 3 verdades sobre isso. Lá em 1 Pedro, onde nós já lemos que Jesus nos comprou, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o seu sangue derramado. Aqui está querendo dizer, irmãos, que esse sangue é o sangue do Cordeiro Imaculado. É o sangue que nos conduz à expiação, ou seja, à salvação, ao perdão dos pecados. Conforme, voltando um pouco atrás, lá no tabernáculo, primeiro o sumo sacerdote pedia perdão dos seus pecados, e depois, através do sacrifício, do sangue derramado dos animais, era perdoar os pecados daqueles que levavam as suas ofertas. E lá em Hebreus fica bem claro isso. Hebreus, do Novo Testamento, diz que o tabernáculo que hoje Jesus está, não foi esse tabernáculo aqui da terra, com sacrifícios de animais, com derramamento de sangue de animais, mas é um tabernáculo feito por Deus. Então, irmãos, se nós estamos salvos, é porque fomos resgatados, não resgatados com dinheiro, nem com obras, nem com religiosidade, não. Nem com os nossos méritos. E sim, fomos comprados e redimidos pelo sangue de Cristo. Se estamos salvos, é porque fomos redimidos e lavados pelo sangue de Cristo. Por isso nós somos tão preciosos para Deus. E quando Ele foi comprar eu ou você, Ele usou a moeda mais preciosa do universo. Ou seja, o sangue do seu próprio Filho.
Se nós abrirmos a Bíblia em Isaías 53, 7, eu gostaria que vocês lessem juntos comigo. Isaías, logo depois de Salmo, um pouquinho adiante de Salmo, vocês vão achar Isaías, profeta messiânico. Vamos ler o versículo 7 e mais alguns na frente, e vamos entender melhor o que 700 anos antes de Jesus derramar o seu sangue já estava sendo profetizado, já estava sendo anunciado, que esse dia ia chegar, do derramamento do precioso sangue. Isaías capítulo 53, versículo 7, diz assim: podem procurar sossegado, nós não temos pressa, mas é bom que vocês acompanhem. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Irmãos, ele foi a ovelha que não gritou, ele não abriu a sua boca, ele foi até o momento, naquele momento que a gente, quando está lendo, ou às vezes até assistindo a passagem do sofrimento de Jesus, que ele, um pouquinho antes da morte, ele diz: Pai, está consumado. Ele quis dizer naquele momento: Pai, eu estou sofrendo, eu estou morrendo, mas a obra foi feita. Eu te obedeci, Pai. O véu está sendo rasgado. O meu sangue, o poder do meu sangue é o que vai salvar a humanidade. O poder do meu sangue derramado é que vai fazer com que esse véu rasgado, o Senhor pode falar com seus filhos, e seus filhos falar com o Senhor abertamente. Eu posso, depois que eu subir, eu posso enviar o Espírito Santo, e nós podemos preparar, trabalhar, ajudar os que estão na terra e prepará-los para que nós temos já pronto desde o começo do mundo. A segunda, nós podemos chamar de virtude. O poder do sangue de Jesus para lidar com a escravidão, porque o pecado é escravidão. A Bíblia diz que somos escravos do pecado. E a não ser Jesus que somos escravos, e a não ser Jesus, ninguém tem poder de dizer: seus pecados estão perdoados. Ninguém. Ninguém pode vir aqui fazer uma oração e dizer: seus pecados estão perdoados. Ninguém. Somente Jesus. Nós podemos orar, podemos profetizar a cura, mas dizer: os seus pecados estão perdoados é somente Jesus. Porque o sangue é dele. O sangue que perdoa é dele. Nenhum lugar na Bíblia nós vamos encontrar. A Bíblia diz que nós podemos orar um pelo outro. Lá em Tiago, capítulo 5, diz: está doente? Procure um presbítero. Peça para ele, ele vai orar.
vai ungir a tua cabeça e seus pecados e a sua doença será curada. Agora, o que nós não podemos dizer é que os seus pecados estão perdoados, porque nós não temos esse poder. Agora, temos que explicar para a pessoa que, através do sangue de Jesus, através do arrependimento, os seus pecados serão perdoados. Através de Jesus. Através do sangue de Jesus. A segunda parte dentro da virtude, porque são 3 verbos, para vocês entenderem. São 3 verbos. O valor, está lá em 1 Pedro, que nós lemos. A virtude, que está em 1 João, capítulo 1, 7, que mostra o poder do sangue de Jesus para lidar com a escravidão, porque o pecado, quer queira, quer não, é uma escravidão que está agarrada de nós. E esse pecado somente ele será expiado, será eliminado através do sangue de Jesus. O segundo é a poluição do pecado. O pecado polui, o pecado é sujo. Todos nós sabemos. O pecado é contagioso. O pecado contamina qualquer um. Todos nós somos pecadores. Não há terapia que passe que possa descontaminar o pecado. Não há terapia. A terapia é o sangue de Jesus. Terapia é o sangue de Jesus. E a terceira é a voz do perdão, a voz da paz, a voz do poder. Isso que eu estou falando para vocês, irmãos, está tudo na Bíblia. A voz do perdão está em Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, através do sangue de Jesus é que nós temos a redenção. A voz da paz está em Colossenses, capítulo 1, versículo 20, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Nós éramos escravos e fomos libertados. A Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, que nós somos nação santa, hoje, através do sangue de Jesus. Nós somos nação santa, povo escolhido, nação santa, fomos tirados das trevas e colocados na luz, através do Senhor Jesus. Por isso, nós éramos escravos e hoje nós somos libertados. A voz do poder, esse poder, essa voz do poder está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha e primogênito dentre os mortos, e o princípio dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, irmãos, tudo que nós lemos aqui
sobre o sangue está, Deus deixou escrito. Desde o Velho Testamento, desde o tabernáculo. Quando Deus pediu para Moisés, faça a minha morada, enquanto eles peregrinavam, o tabernáculo era como um círculo, montava, desmontava. Quando terminou a caminhada, eles atingiram a Terra Santa. Que atingiram, conseguiram entrar em Canaã. Aí os templos eram fixos, mas a parte ritual era a mesma coisa que se fazia na caminhada do povo, se fazia dentro dos templos, que era o altar de sacrifício, o lugar santo e o lugar santo do santo. Quando não veio o sangue, quando Jesus não derramou o sangue, esse tipo de ritual continuou através do tabernáculo. Mas, pastor Marcos, mas o templo de Salomão agia dessa maneira? Dessa maneira. Sacrifícios de animais. Sangue derramado de animais. Até que chegou um momento que aquilo que Deus veio avisando, que haveria o último cordeiro. Até que chegou um momento onde a Bíblia relata João Batista com os seus discípulos, viu de longe Jesus se aproximando, e ele disse a seus discípulos, eis aí, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí é que as coisas mudam. Aí é que nós temos a nova aliança. Aí é que nós passamos a ser povo novo. Povo tirado das trevas. Povo colocado na luz. Eu vou ler para vocês a conclusão, irmãos. Daqui a pouco já está na hora de nós fazermos a ceia, já é quase 9 horas. E vocês vão ter um entendimento melhor na conclusão, vai ajudar nós a entender melhor o poder que tem o sangue de Jesus. Não podemos mudar o passado. Claro, o passado jamais nós vamos poder mudar. Mas Jesus pode apagá-lo com a tinta do seu sangue. Só Ele pode apagar o passado. O sangue de Jesus apaga a nossa antiga identidade. A cruz revela a atual. Não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz, mas o seu amor por nós. O sangue da Bíblia simboliza a vida. Ele nos amou tanto que entregou a sua vida por nós. Deu a vida para nós. Deu a vida para nos dar a vida. O sangue de Jesus não só nos purifica dos nossos pecados, como também purifica a nossa vida, para que tenhamos fé. Como nós sabemos, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele purifica e para que tenhamos fé, sentido, né? E direção. Porque senão nós não temos. E quem seria nós? Sem fé, sem sentido de viver e sem direção. Eu fui chamado por Jesus, atraído por seu amor, redimido por seu sangue e transformado por sua graça. Eu e você fomos chamados por Jesus. Por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui fazendo esse culto. Por isso nós estamos ouvindo a santa palavra de Deus. Por isso que nós estamos ouvindo o valor, o poder do sangue de Jesus
E a partir de agora, vamos nós, todas as manhãs, vamos procurar levantar diferente, vamos procurar levantar, mesmo que a circunstância esteja difícil, vamos procurar acordar. Antes de mais nada, declaro: terei um dia de vitória pelo poder do sangue de Jesus. Quantas vezes a gente não ouve as pessoas falando, às vezes a pessoa nem sabe, né? Mas às vezes ele diz: sangue de Jesus